Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje, o Missão em Destaque, você que tem ajudado a tirar da gaveta algumas histórias de Japaratuba, minha gratidão. Jenson, para mim é uma honra muito grande poder conversar com o senhor nesse quadro que desenterra as histórias da nossa amada Japaratuba. É aquilo, antes que tudo, como eu já falei, não sou, você é um historiador, não, mas é aquilo que vem em memória, que vem na minha memória, eu jamais esqueci desde criança. Então eu vejo hoje, não valorizam aqueles anteriores. Então, o que vem? Mesmo que eu tivesse um grupo escolar, meus alunos não sabiam o fundamento da sua cidade, porque estava soterrado. Quem é Gênison dos Santos? Gênison dos Santos sou eu. Gênison dos Santos é funcionário público, foi funcionário do Estado, trabalhando no DR4, ou seja, Centro Regional de Educação. Depois fiz um concurso público pelo DASP, passei a trabalhar secretário administrativo da Fundação Nacional de Saúde. Daí fui para Alagoinhas, fui para Estância, Lagarto, fui para Itabaiana, fui para Brejo Grande, fui para Propriar. Olha, eu não vou dizer que são muitos, senão vou Ficaríamos aqui a falando. tarde toda. Mas, Gênison, vamos falar um pouco sobre a sua família. Obviamente que precisamos iniciar com os seus pais. Quem foi o seu pai? Quem foi a sua mãe? Meu pai foi Bernardino José de Sá, gerente da usina Solidade, conhecida por Saquinho. Porém, parecia que não existia dono da usina Solidade. 45 anos de trabalho do meu pai nesta usina, ele era quem dominava e prestava conta e tudo. Era ele. De quem era essa usina? Era do Dr. Moacir Sobral Barreto, herança do senhor Coronel José Francisco Menezes Barreto, que era o pai do Dr. Moacir. Certo. E a sua mãe? Ela fazia o quê? A minha mãe não fazia nada, vivia dentro de casa, era, sei lá, prendas do lar. Certo. E seu pai também, além de engenheiro, de gerente, perdão, ele também seguiu na carreira política. Seguiu na carreira política, foi vereador 3 vezes, foi três vezes, foi presidente de Câmara, foi substituto do prefeito Moacir Sobral Barreto. Num dos problemas eu chamo, foi bem, eu não vou dizer o nome científico, mas um lubim que tinha nas costas. Quem tinha esse lubim? Moacir Sobral Barreto. Doutor Moacir Sobral. Aí ele se afastava para a licença, assumia Bernardino José de Santos. Seu pai. Aí. Então foi prefeito também de Japaratuba. Interinamente, mas foi. Pode ser, não teve aquele currículo, mas vamos falar assim, 15 dias, um mês, enquanto o outro estava em tratamento. Certo. Seu Gênison, a gente precisa sim trazer lembrança dessas ações, mas eu quero que o senhor lembre algo que marcou, por exemplo, o relacionamento do senhor com os seus pais. Tem algo que algum ensinamento,
alguma frase, alguma mensagem? Porque nossos pais, eles têm cada um a sua maneira de tratar. Como que era dentro de sua casa? Dentro de casa existia aquilo que a gente chama paternidade. Então, o que acontecia podia dizer que eu gaseava uma aula, eu apanhava 3 dias. Você apanhava 3 dias se gaseasse uma aula? Uma aula. Então, foi nesse sentido, aí cursei primeiro, segundo, terceiro, quarto ano lá vai, e depois, o que ocorreu com o menino Gênison, não fazia prova. No grupo escolar Senador Gonçalo Hollenberg, a primeira escola de Japaratuba. Isto não fazia prova no Colégio Estadual Ateneu Sergipense. Então quer dizer que vocês estudavam em Japaratuba, no Gonçalo Hollenberg, Isso. no Senador Gonçalo Hollenberg. Depois a prova era feita no Ateneu Sergipense. No Ateneu Sergipense. Eu estudei ainda no Ateneu Sergipense, não fazia prova, veja bem. Você não fazia prova porque gaseou? Não. Era porque a nota final não precisava do exame final. Tinha nota suficiente, ou seja, além de 7, 8, no final da prova. Ô Gênison, não sei se o senhor lembra, não sei se é pedir muito, para a gente tirar um pouco dessa gaveta do Gonçalo Hollenberg na sua época, os professores, quem eram os professores de Japaratuba nessa época? O professor de Japaratuba na época era Maria José Pinheiro de Brito, diretora, Dona Ziza. Era Maria Amélia Santos de Vasconcelos. Era Maria de Lourdes Plínio do Espírito Santo. Divete Araújo. Maria Geolinda Neta, filha de Celso Teres. E Gedalva do povo de Manuel de Tonico, também era Gedalva, professora, não ensinavam não, viu? Você ou aprendia ou o outro lhe batia. A regra era essa, né? Ou aprendia de um jeito, ou o outro lhe batia. Porque eu perguntava, 3 mais 4. Aí eu não sabia, tome. Aí o outro sabia, tome. Então quer dizer, quem sabia, batia. Batia no que não sabia. Então quer dizer, se eu perguntasse assim, quanto é 9 vezes 8, Isso. se você não soubesse, o outro soubesse... O outro soubesse, caça. Mas era por quê? Com a régua? Com a régua palmatória. Certo. E graças a Deus, a gente chegou ao final de um curso que eu digo invejável. Digo invejável. Eu tenho condições de dizer e digo em qualquer lugar. Com muito orgulho a Japaratuba, porque não teve um ano que eu fizesse a prova final. Ô Gênison, falou dos professores, os alunos, os seus colegas ali, quem seria? Lembra alguém? Eu lembro. Vadinho de Caboquinho, que a gente chamava assim, Cipó Rangel, Zé Almeida, filho de Maria de Edmundo, tinha Zé Ivaldo, Zé Dinoca. Rapaz, muita gente, né? Muita gente. Luiz de Aristide, tinha muita gente. E o colégio, assim, ele tinha quantas salas? Hoje o Hollenberg tem 4. Eram 4 salas 4 só. salas. Aí depois, o que aconteceu, tinha uma sala que era depósito, passou para a 5ª sala, por causa do número de alunos que aumentou. Certo. Mas quem foi que fez esse colégio? Esse colégio, eu não posso dizer assim, afirmativamente, quem criou aquele colégio. Porque quando eu comecei a estudar, já era Colégio Estadual Senador Gonçalo Hollenberg. Certo. Então vamos lá.
Genson, aqui em Japaratuba, e esse é o interesse desse quadro, desse programa aqui, é tirar da gaveta alguns nomes, né, que estão lá dentro. Por exemplo, Dr. Moacir Sobral, Dr. Otávio Ascioli Sobral, né? Aqui a gente falou há pouco outros nomes também que estão lá dentro da gaveta. Juca Horta, assim, nomes que a gente precisa tirar. Tem, né? José de Matos Teles, mas é Zé Teles das Cruzes. Qual a importância dessas pessoas para Japaratuba? Essas pessoas para Japaratuba, no momento em que o governo não tinha aquele valor para a contribuição, eles formavam um leilão de gado para transformar aquele valor para a igreja, para a escola, alguma coisa assim. Certo. Genson, aqui nós temos, e a gente conversava isso em off, a fundação do hospital da nossa cidade e da maternidade. O senhor tem algumas informações importantes da fundação do hospital. Quem foi o verdadeiro fundador? Porque nós temos a informação que foi o Dr. Otávio Ascioli Sobral. Isso. Mas o senhor tem um detalhe aí. Foi. Dr. Otávio Ascioli Sobral é quem fez o hospital. Mas houve outro que, ou seja, naquele tipo de colaboração, Dr. Coronel José Francisco Menezes Barreto foi quem construiu a maternidade de Japaratuba. E como que mantinha a maternidade do hospital? Como Justamente era isso. Havia uma maneira, vamos dizer, um subcírculo em que muitas das vezes, vamos dizer assim, essa semana Dr. Moacir deu tudo, na outra semana Otávio, na outra semana Fulano, mas sempre na dependência de Dr. Moacir Sobral Barreto. Porque tem relatos históricos que o Dr. Moacir Sobral manteve do próprio bolso por 40 anos o na hospital. manutenção do hospital foi Moacir Sobral Barreto. Hospital e a maternidade. Você chegou a nascer lá na maternidade de Japaratuba ou não? Onde foi que você nasceu? Eu acredito que sim, porque a gente não sabe onde nasce, mas depois que nasce a gente sabe onde quer viver. A escolha, né? A gente tem uma escolha. Não tem a escolha de nascer. Eu quero nascer em tal lugar. Agora, onde nós queremos viver, construir nossa família. Então, Ô Gênesis, daqui a pouco a gente vai entrar nesses assuntos com maior detalhes. Na sua infância, em Japaratuba, o que era que nós tínhamos de entretenimento? Quais ruas nós tínhamos na cidade? Qual mercado, qual comércio, como que se vivia em Japaratuba na sua infância? Aqui na minha infância tinha o seguinte, tinha a rua principal, Rua Getúlio Vargas. Depois, o que acontecia? Todos os ônibus tinham que parar no Badielmo. E muitos dos jovens eram chamados carregadores. Era quem transportava tudo para os outros lugares. Tudo que eu quero dizer, a bagagem daqueles viajantes que chegavam na localidade. Certo, mas antes de Getúlio Vargas, essa rua tinha um outro nome, né? Da Rua Getúlio Vargas, antes era Rua Jatobá. Rua Jatobá. Por que Rua Jatobá? Jatobá porque era o seguinte, lá embaixo, na casa, aqui é a casa de Nicanor, seu Nicanor, e do outro lado começava a estrada da entrada de Japaratuba. De um lado e de outro tinha 2 pés de jatobá, árvore. Então se dizia
o nome da rua herdou o nome da fruta, jatobá. E era uma fruta, tinha uma fruta. Era um tipo de fruta, aí tinha duas. Tinha uma fruta chamada jatobá e a outra trapiá. A trapiá era assim uma massa mesmo. Que a pessoa botava na boca, ficava com a boca cheia de massa. Yeah. Mas você chegou a comer essas duas frutas? Eu conheci demais, onde tinha um, aí eu digo, o mais gostoso trapiá de Japaratuba era na Rua da Linha, na casa do seu Manuel Dantas, pai de Nino, de Maria, que era Maria, esposa do seu Odilon Machante. Trapiá, o melhor trapiá era lá. Era lá. E aí, por exemplo, tinha essa barra de ruas e tal, mas o que as crianças nessa época, além da sala de aula, além de carregar aí os materiais que vinham nos ônibus, nos caminhões, né, para levar para os comércios, as mercadorias, mas qual era o entretenimento, seu Jânio? Entretenimento. Brincadeiras, Nossa, o que era? de tudo. Acho que de toda Japaratuba era jogar bola de manhã, de tarde e de noite. Depois, estou dizendo de noite porque depois da quadra, né? Aí botaram a iluminação da quadra. Certo. E de manhã e de tarde a gente saía para o campo, do campo, aí seja 2 horas, a gente começava, não comia não, e 2 horas ia tomar banho na grota. Onde era a grota? A grota era um rio descendo depois do Sapé. Aí, então a gente ia tomar banho na grota. É o rio hoje que ainda passa aquela ponte? É o mesmo rio. Aquele rio. É o rio Japaratuba Mirim. Então, a gente ia tomar banho e voltava, e aquelas conversas, tu brigou, tá zoado. Meu time ganhou, meu time perdeu, eu fiz o gol, você não fez. Aquela conversa natural, né? Amarrava um cipó lá em cima, numa altura. Das árvores. Aí se pendurava para pular, cair lá no meio da... Rapaz, tá louco. Era essas brincadeiras da infância. Então, a gente... E quando chegava em casa, gente, depois do rio? Não, aí antes disso, a gente tinha um treinador que era chamado Renato, irmão de Birrinho. E já vai, tudo bem. Depois a gente vinha embora, quando vinha embora, 3 horas, 4 horas, todo mundo tomado banho, só chegar em casa, trocar de roupa e tal. Aquele mais policiado, digo, Nicanor Moura Neto, todo dia apanhava. Todo dia aperrado dos pais. Apanhava. Você não é pro rio não, rapaz. Aí chegava aí, todo mundo ia, né, gente? Chegava em casa surra.